Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo aqui do Zoom, né? Meus amigos de oração e o povo do YouTube também, que acorda um pouco mais tarde, mas ora também. Bom dia para todo mundo aí. Estamos na quarta-feira, né? Espero que a sua semana tenha sido abençoada, que você esteja recebendo as bênçãos e reparando nessas bênçãos, né? Vamos começar fazendo os pedidos e orando, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre Laodiceia hoje, né? Quem quer começar aí fazendo um pedido de oração? Algum motivo, alguma coisa? Alguém quer falar? Só abrir o microfone aí, fazer seu pedido. Eu estive E... nesse domingo e segunda-feira em Curitiba, Ah, sim, visitando lá minha sim. sobrinha, minha irmã, e ela já começou o tratamento de radioterapia, quimioterapia, e ainda necessita das nossas orações. O nome dela chama-se Elaine. Isso aí. que- Vamos continuar Bom orando pelo. dia. Bom dia, Kim Família. Bom Miriam, dia. Eu quero agradecer a Deus, né, pelas bênçãos e quero pedir que orem pela minha família, né, pela minha irmã também, a Sueli, pela saúde dela, tanto espiritual como física, né, e, e pela nossa igreja também. Amém, né? Orar sempre pela igreja aqui, né? Tantas necessidades, estamos com algumas pessoas aí precisando tanto de milagres e bênçãos, né? Não vai dar para citar todas aqui, mas vamos orar pela igreja, né? Pastor, Diga, Thales. bom dia. Bom dia. É, Queria pedir oração pelo meu pai. Ele vai, ele fez alguns exames no cardiologista e ele vai ter que fazer um cateterismo, assim meio que urgente, sabe? Então, que Deus possa estar guiando o médico ali, né? Cuidando da vida dele. É Anderson, né, seu pai? Anderson, O pessoal lembrar aqui, eu também escrevo, sempre eu escrevo aqui. Vamos orar sim. Mais alguma coisa pra gente orar, gente? Eu tantos pedidos, não sei qual mencionar aqui agora, mas vou orar com vocês, pedir de vocês. Pastor, podia começar fazendo a oração inicial pra gente aí? posso. Um doce amado Pai Celestial, agora nesse momento estamos iniciando este encontro de oração e de estudo, primeiramente agradecendo as bênçãos que todos nós temos recebido, cuidado, as viagens e, enfim, tudo aquilo que temos feito, nós temos somente a agradecer a Ti pelo Teu cuidado, Tua mão protetora sobre nós. De um Amém. modo muito especial, a Miriam faz um pedido sobre a sua irmã Suelen, que vive lá na Itália, que esteja com ela, sua vida espiritual, sua saúde. Também o Thales pede especialmente pelo seu pai, Anderson, vai fazer um cateterismo, queira abençoá-lo, tocá-lo em sua vida também. E também temos apresentado aqui o nome da Elaine, minha sobrinha. Tu conhece o caso, a gravidade, o cuidado. Queira, Senhor, dirigir todas as coisas, que ela possa sentir-se amparada, também cercada pelo teu amor e tua bondade. Amém. Queria estar com a minha irmã, a Edna, que também precisa de energia, saúde para poder estar ajudando a sua filha. Guarde a todos nós temos outras necessidades espirituais. Tu conhece as nossas vidas, conhece a vida de cada um que está aqui conosco, aqueles que estarão assistindo posteriormente. São necessidades que às vezes tem no nosso coração e queremos colocar também em tuas mãos, para que o Senhor, como nosso cuidador, aquele que está cercando sempre a nós com as tuas bênçãos, continue dirigindo e nos abençoando. Guia-nos agora no estudo que iremos fazer. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, meu povo. Que benção, hein? Meu povo, eu, eu convidei o pastor Humberto Moura. Espero que esteja semana que vem. Eu esqueci de passar o link para ele. Aí quando eu fui passar já era agorinha, talvez ele não veja a tempo. Mas pastor Humberto Moura é o homem que me ensinou a orar de madrugada, né? Ele que é o criador da Sala 57, ele gosta de oração, de madrugada, de esses movimentos, né? Ele criou ali o culto da mata no NASP. E ele vai estar com a gente aí, se Deus quiser, semana que vem, falando sobre oração e contando um pouquinho um projeto dele chamado Pentecostes 30, acho que é, a data que vai fazer 2.000 anos, acho que do Pentecostes, uma coisa assim, bem legal. É, mas hoje nós vamos falar sobre Laodiceia. Nós estamos conversando aqui toda quarta-feira sobre a transição da igreja, né? Quando Jesus levou o povo do Egito para Canaã, né? Era o sonho deles. Depois falamos sobre os judeus virando cristãos, né? E vamos falar sobre a última transição agora. O povo de Laodiceia, a igreja morna que vai virar a igreja gloriosa, né? A última transição da igreja, né? Que é a geração que nós vivemos agora. E eu tô aqui já com o livro. Espera um pouquinho. Tô, tô e não tô, né? Eita, que o livro tá dando trabalho aqui. Pronto. Vou compartilhar com vocês para a gente ler hoje esse pedacinho aqui, ó. Eita, ficou grande, não ficou? Aqui, ó. Dá para Tá enxergar aí? ótimo. Eu vou começar aqui, passou só a parte fácil aqui, depois você me ajuda. A Ok. transição de Laodiceia, né? O texto-chave aqui dessa parte 3, a última parte do livro, Apocalipse 3, 14 a 16. Ó. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amado, esse é o texto aí dessa última igreja aí, né? A gente começa sempre pelo trilho A. O trilho A é, a, é o abismo, né? Esse é o trilho triste, né? Da onde queremos sair para o trilho B da bênção, que vamos ler semana que vem. A vida em Laodiceia. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3:7. Esses dois textos aqui, né, falam sobre Laodiceia. A nossa igreja e nosso tempo, né, tempo que vivemos. Pastor, vamos lá, vamos ler lá, Vamos ajuda lá. nós aí com sua voz de Ok. Cid Moreira aí, né? Vamos. Vamos direcionar nossos olhares agora para a última transição da história da Terra, a mudança que Deus aguarda para pôr fim ao pecado neste mundo. Comecemos relembrando nossa analogia, os trilhos do trem. Neste último exemplo, o trilho A será representado pela igreja, sim, nossa igreja, conhecida na profecia como Laodiceia. Ela era mais simples quando abordávamos o Egito, os fariseus, mas agora os dedos apontam para nós. Peço que você preste muita atenção ao que estou compartilhando. É fundamental compreender que o trilho A não se limita simplesmente à estrutura física do prédio da igreja. Sua verdadeira essência está intrinsecamente ligada a cada indivíduo que a compõe. A igreja, afinal, é uma comunidade de pessoas e é nessa congregação que reside o coração pulsante da fé. Somos o trilho A, cada um de nós, uma peça fundamental nessa jornada espiritual. A analogia é clara, assim como a Escritura nos lembra, muitas vezes nos encontramos espiritualmente cegos, pobres e nus. Uma realidade que pode ter manifestado de maneira sutil em nossas vidas. No entanto, a mensagem de esperança e transformação reside na promessa divina de colírio para os nossos olhos espirituais, ouro para enriquecer nossa fé e vestes novas para cobrir nossas imperfeições. É uma metamorfose, uma transição para o trilho B, onde a plenitude espiritual e a comunhão com Deus aguardam ansiosamente por nós. Nossa jornada espiritual é uma busca constante por essa transformação,
uma busca por deixar para trás nossas limitações e deficiências e nos tornarmos verdadeiramente o que Deus pretende que sejamos. Portanto, o convite divino para trilhar o caminho do trilho B é um chamado à renovação, à restauração e à busca contínua da luz, da riqueza espiritual, da vestimenta de justiça que Ele nos oferece generosamente. Antes de prosseguirmos, devemos nos perguntar: como chegarmos a este ponto? Como chegamos a este ponto? De vitoriosos a escravos do pecado? De sinceros a fariseus? De remanescentes a Laodiceia? Como isso aconteceu? Pastor, Em segura aí, um segura aí determinado. antes de ler a última frase aí, que vai emendar já no próximo parágrafo. Ok. Gente, é fácil, né, falar do Egito, falar dos judeus lá da época de Cristo, né? Falar que eles eram tudo povo perdido, reclamão e tudo mais. Mas chegamos na gente, né? O tempo passou e agora nós somos o Terroir. Aí fica mais difícil, né? Falar de nós mesmos, mas a pergunta que eu quero compartilhar com vocês é como é que chegamos a esse ponto, né? Como é que a gente chegou? A gente conseguiu ficar igual a eles, né? A Igreja Adventista nasce, né, de um desejo de ver Cristo voltar, né, de abnegação. Ela no começo pareceu muito com a igreja de Atos 2, né? Vendiam tudo que tinham, compravam, produziam jornais e revistas e mandavam para o povo e juntavam-se em grandes ajuntamentos falando da volta de Cristo, milhares se converteram num dia. E aí como? Como nós chegamos ao ponto, né, de sermos assim, Laodiceia, né? Pobre, cego e nu. Quando ele fala que nós temos tudo, né? Dizemos assim, está aqui no texto bíblico, né? É, estou rico, de nada tenho falta. Quando chegamos a esse ponto? Porque realmente nós somos muito ricos, né? Temos tanta coisa. Você for pensar no patrimônio da igreja, né? Os hospitais, as casas publicadoras, Novo Tempo, museu agora, né? Temos mais um patrimônio aí, né? O museu, você vai lá, você fica extasiado com tanta riqueza, né? Eu levei um pessoal para conhecer lá o NASP. É, alguém falou assim, nossa, é como um católico falou assim, eu me senti em Aparecida. Ele falou, o NASP é a Aparecida de vocês, né? Alguém falou, não lembro agora quem foi. O NASP é Aparecida de vocês, né? Que lindo, tanta beleza, grandiosidade, né? Todo adventista devia fazer uma procissão até aqui para conhecer as estruturas, né? Mas quando que a gente chegou a esse ponto, né? De vitoriosos a escravos, né? De sinceros pregadores do evangelho a fariseus que ficam brigando para sair da igreja cedo, né? De chegar mais tarde, porque é muito cedo, 9 horas, para a escola sabatina, reclamar de tudo, e cheio de detalhe, né? De procedimentos. Quando que aconteceu isso com a gente, né? De remanescente, igreja de Laodiceia, né? Escolhidos do Senhor, né? A igreja, a remanescente da mulher que foi perseguida para Laodiceia, a igreja que está sendo quase vomitada, né? Como isso aconteceu? É esse ponto que nós chegamos à leitura aqui, né? Vamos seguir, só para a gente meditar, né? Vamos lá. Em um determinado ponto de nossa jornada histórica, inadvertidamente nos afastamos do curso e nos encontramos no trilho A. No entanto, é fundamental lembrar que Deus nunca nos abandona em nossos desvios. Em vez disso, Ele nos convoca e orienta de volta ao caminho correto. Isso nos leva a uma encruzilhada à semelhança dos exemplos que já vimos. Cada um de nós se adapta com a necessidade de tomar uma decisão fundamental. Nesse momento crucial, enfrentamos uma escolha que pode definir o curso de nossas vidas espirituais. Devemos reconhecer nossas fraquezas, a nossa tendência à autossuficiência, pois isso nos impulsiona para uma compreensão mais profunda de nossa igreja. É uma visão que transcende os triunfos aparentes registrados em relatórios em direção de um entendimento realista de que Deus tem um plano superior e a vida que vivemos não pode ser o auge de nosso propósito espiritual. A Essa, gente se depara aqui, gente, é um momento que eu falo crucial, né? É, quando a gente fala da analogia dos trilhos,
O trem, só para te lembrar aqui, né? Ele não consegue sair de um caminho de uma vez, né? Fazer uma curva, né? Ele vai migrando aos poucos, né? Uma bifurcação, ele vai migrando para o novo trilho. Quando a gente sai também é assim. Quando a gente sai do trilho, não é de uma, assim, não tem um momento histórico, né? Sei lá, dia 20 de dezembro de 1980, a igreja se perdeu, não. Foi pessoa a pessoa indo para o trilho, entrando numa nova direção, virando Laodiceia, né? Deixando de se preocupar com a sua comunhão, deixando de pregar, deixando de ser, é, de viver para a volta de Cristo, deixando de ser missionário, vai sair aos pouquinhos. E agora nos encontramos aqui, né? Então agora é um momento crucial de sair de novo. Chegou uma bifurcação, né? Um chamado para a gente voltar pessoa a pessoa de volta também. Então é um momento muito importante, esse momento que Deus chama seu povo, né? Acho que nós estamos. Tá. Sim. Nesse momento crucial, enfrentamos uma escolha que pode definir o curso de nossas vidas espirituais. Devemos reconhecer nossas fraquezas e nossa tendência à autossuficiência, pois isso nos impulsiona para uma compreensão mais profunda de nossa igreja. É uma visão que transcende os triunfos aparentes registrados em relatórios em direção a um entendimento realista de que Deus tem um plano superior e a vida que vivemos não pode ser o auge de nosso propósito espiritual. Essa realização nos leva a abrir os olhos para uma realidade que talvez estivéssemos ignorando, e isso é um ponto de virada significativo. Como eu mesmo experimentei e ouvi relatos semelhantes de outros líderes e pastores, começamos a perceber que há muitos, como nós, insatisfeitos com o estado atual de suas vidas espirituais. Eles não se contentam com a mediocridade e clamam por um revivamento, mas muitas vezes não sabem como alcançá-la. É nesse momento que cada um de nós deve fazer uma escolha crucial: abraçar a visão de Deus para uma transformação ou permanecer no trilho A, no qual continuaremos a viver como cegos, pobres e nus espiritualmente. Amados, Na podemos prática, simplesmente ignorar, né? Eu até brinco, né, que é melhor nem ler as palavras que virão aí, porque é, a inocência, né? Você tomar uma decisão, né? Permanecer em Laodiceia, ficar aí nessa aí, né? É uma coisa que eu luto diariamente, né? Permanecer no trilho A é mais cômodo, né? Ficar como está, né? Seguir no trilho A, né? Vai lá para a igreja, volta, seguir a vida normalmente, né? Como se tudo tivesse bem. Quando Jesus veio à Terra, incrível ver que muitas e muitas pessoas tocaram a vida, seguiram como se nada tivesse acontecendo. Mas outras pararam tudo que estavam fazendo para seguir o Rei do Universo, né? A gente fala, nossa, eu seguiria Jesus. Nossa, imagina andar por aquelas ruas, né? Ver aqueles milagres. Mas saibam que a maioria dos judeus permaneceram como estavam, né? E agora esse chamado de Laodiceia, muitos vão permanecer também, perder a oportunidade de praticar, de viver, né, o momento da transformação da igreja. Nós vamos ler aqui, eu acho que três, ó, deixa eu ver aqui, são três, quatro, cinco, tem mais, são cinco pontos da virada aí. Vamos ver aí o que nós temos aí para nós mudarmos de vida, né? Alguém chegou aí, não sei, vamos lá. Pastor, ok. ponto um. Na prática, o processo funciona da seguinte maneira. Primeiro, o líder compreende a visão. Nesse primeiro passo, o líder reconhece suas fraquezas, sua autossuficiência, passando a enxergar a igreja com realismo, não apenas um triunfalismo baseado em relatórios. Ele compreende que Deus tem um plano superior e que a vida que vivemos não pode ser o ápice de tudo. É notável como, nessa fase, a mente se abre para uma realidade anteriormente ignorada. Isso ocorreu comigo e tenho ouvido relatos semelhantes de vários pastores e líderes. Uma das coisas que começamos a perceber é que muitos de nós já não estão satisfeitos com a forma como levamos nossa vida espiritual, vidas espirituais. Não nos contentamos com a mediocridade e clamamos por um reavivamento, embora não saibamos exatamente como alcançá-lo. O senhor, eu sei que ele já até corrigiu aqui, eu não sei como é que passou na correção aqui,
nas vidas espirituais, né? Só temos uma vida espiritual só, mas passou aqui, pois, na próxima edição eu É te corrijo. vidas. E passou duas É, você vezes está aqui. falando, talvez esteja falando de várias pessoas, né? Você Não, mas citou pastores, líderes. o nosso aqui já fala que é todas as pessoas, né? Não, É. já limita aqui já, nossa. Mas tá bom. Pastor, então vamos lá. Primeira coisa, gente, é o líder, né? É o líder do pequeno grupo, é o líder da numa casa, é o líder de uma igreja. No caso aqui, eu me citei, né? Você se toca, você fala assim, nossa, tem uma coisa errada. Tava tudo bem até ontem, mas de repente você percebe que não tava, que você está vivendo uma frieza, né? Que esses relatórios triunfalistas, né? Que falam assim, nossa, batizamos 100 pessoas, não sei quantos, não sei o quê, e a gente tem esse triunfo, né? O Adventista é triunfalista. E é bom você curtir as bênçãos de Deus, mas você percebe que isso não é nada comparado com o plano de Deus, com o poder que Deus quer manifestar na igreja, né? Transformador. E eu vejo que são muitos, estamos vivendo um momento que muitos pastores estão passando por mesmo que eu, né? Eu tenho um grupo de oração nas terças-feiras com pastores e outro na quinta. São um grupo de pastores que resolveram, que se incomodaram, né? Que resolveram mudar. E é legal que eu participo de um grupo só. Um dia a gente resolveu se juntar todo mundo para uma oração e já são mais de 100 grupos, né? De pastores que é, passam todas as terças-feiras do ano discutindo que fazer, né? Como mudar, parar no caminho que está caminhando. E é pastores do mundo todo que começaram a orar daqui, dali, se juntar, né? O meu grupo de oração tem pastores, tem irmãos leigos agora, tem dois irmãos da Bahia, que são dois irmãos, assim, homens, assim, que começaram uma caminhada de transformação lá na Bahia. É uma história linda. Tem pastor departamental, tem distrital, tem até um presidente agora, virou presidente e incomodado, né? E é incrível ver como Deus tem suscitado um movimento silencioso assim. E eu fico feliz de não estar sozinho, né? E saber que tem mais gente sendo tocada, né? Então, o primeiro passo é o líder, né? Como aconteceu com Moisés, aconteceu também lá quando Jesus veio, né? A mesma caminhadinha dos trilhos. Vamos ver o dois. O pastor convida 12 desses insatisfeitos para iniciar a jornada no trilho C, ou seja, a transição. O objetivo desta fase é caminhar juntos em direção a um sonho, o trilho B. Aqui entra uma cena, a lista que fizemos sobre o que deve ser deixado no trilho A e o que deve ser levado para o trilho B. Criamos listas coletivas e individuais e travamos uma batalha espiritual juntos. Lembro-me vividamente de um desses discípulos do meu grupo de 12 corajosos que, em um momento de profunda introspecção, abriu seu coração diante de nós. Sua expressão sincera revelava um desejo ardente de deixar para trás a mediocridade que havia permeado sua vida de comunhão com Deus, ansiando por algo mais profundo, momentos de oração genuína e poderosa que transformaria uma jornada espiritual. Essa revelação tocante foi o primeiro passo em direção à transformação. Em um desdobramento igualmente impactante, a esposa desse jovem compartilhou seu próprio desafio. Ela admitiu que em sua vida de oração, longe de ser medíocre, estava, na verdade, praticamente inexistente, relegada a um estado crítico, como um paciente em um estado de tratamento intensivo. Suas palavras sinceras ecoaram, deixando claro que uma intervenção era necessária para trazer vida à sua vida de oração. Esse casal Diante, que eu escolhi, só para comentar, eu quero até pedir oração por eles, lembrei aqui agora. Esse casal, o marido falou assim, pastor, eu sou casado há anos, já há uns 10 anos, ele era ancião, e ele falou assim, ó, nunca vi a minha esposa orando assim, a não ser na hora da refeição ali, que a gente vai fazer, vamos orar, tal, mas assim, eu olhar e ver ela, joelhos ali orando, ou pedindo algo, eu nunca vi. Ela é da igreja, tudo, né, participa, tal, mas nunca vi assim, ó, a vida espiritual, a comunhão pessoal dela tinha morrido, né, e a gente decidiu ajudar eles, né, eles são de oração, mas eles têm uma sobrinha, que eles até me adotaram. Essa sobrinha morou com eles aí uns 4 anos, no tempo de UNASP. E essa sobrinha cometeu suicídio anteontem. Faleceu. Com 24 anos de idade, uma depressão muito forte, muito forte. Ela estava lutando, tomando remédio, médico.
lutando com essa depressão há alguns anos já, mas ela não aguentou e escreveu cartas para cada parente, para cada familiar e se entregou, né? Não aguentou. Situação triste. Então, orem por essa família. Não vou expor aqui no YouTube, eu não pedi autorização, mas lembre de orar por essa família de Goiânia que ela é tia ainda, né? O irmão dela, o cunhado deve estar bem pior, né? Sofrendo. O velório foi ontem, né? Então, orem por essa família aí. Vamos lá. Diante dessa oportunidade de auxílio espiritual, minha esposa e eu assumimos o compromisso profundo. Diariamente ligávamos para o marido, enquanto minha esposa fazia o mesmo com a esposa, com um objetivo claro em mente: lembrá-los constantemente da importância da oração e ajudá-los a estabelecer o hábito de dedicar uma hora diária a Deus. Esse acompanhamento próximo e orientação contínua eram essenciais para o apoiar essa busca por uma conexão mais profunda com Deus. Seguimos nesse processo meticuloso com os 12 escolhidos, mantendo um contato diário e reuniões semanais, até que juntos alcançamos o trilho B. Essa jornada intensa e coletiva nos ensinou que a transformação espiritual é possível quando estamos dispostos a investir tempo, esforço e amor em busca de uma comunhão genuína com Deus e a realização de seu plano para nossas vidas. Hoje talvez a gente não consiga terminar o capítulo aqui, mas eu quero falar mais um negócio. Aqui na nossa igreja, amado, eu escolhi há 3 anos e meio, 12 pessoas, quase esposas, e nós passamos um ano junto, orando, né? E começamos a caminhar da nossa igreja. Foi uma bênção, né? Foi uma grande mudança, assim, que a gente percebeu nitidamente. Mas hoje, lendo o livro aqui, olhando para o passado, eu vejo que nós não fomos para o trilho B, né? Nós criamos o. Eu brinco agora com eles, eu falo assim: nós criamos o trilho A gourmet. Nós gourmetizamos o trilho A. Nós continuamos do mesmo jeito, na mesma toada, só que acordados, né? A gente viajava no trilho A, indo pro abismo, dormindo, então a gente não sentia o peso da viagem. Agora a gente está indo pro trilho A ainda, pro abismo, mas com os olhos abertos. A gente sabe que está indo, mas não consegue sair. Nós ainda estamos presos a uma estrutura diabólica, né? Uma estrutura diabólica que nos parece que nos impede de romper com essa maldição, né? De frieza, de laodiceanismo. Não sei se posso falar assim, laodiceanismo. E a gente não consegue. Eu tenho pensado muito sobre isso, como reanimar os meus líderes para a gente lembrar que nós temos um plano, né? Sair do trilho A para o trilho B, eu não sei. Eu tenho orado muito por isso. E essas orações que eu escolhi fazer no começo do ano, quando a gente falei assim, vamos orar toda quarta-feira e tal. O começo eram os líderes, né? Eu chamei os líderes de PG, esse era o propósito. Tem 3 aqui que permaneceram firmes, estão aqui orando comigo. Os outros 22 líderes de PG ainda estão usufruindo das mazelas do trilho A conscientemente cegos, né? Mas orem por isso. O propósito de estarmos aqui hoje é orarmos pela igreja para sairmos do trilho A, né? Essa é a dor pastoral. Mas vamos lá, vamos terminar o ponto 2. Deixa eu ver, porque aí o 3 a gente faz semana que vem. Vamos lá, pastor. Durante esse processo extraordinário, recordo-me vividamente do momento em que tive a honra de batizar aqueles 3 jovens que, de forma determinada e cheia de fé, me abordaram à porta da igreja. Agora irradiavam a alegria da redenção a cada coração, e cada coração pulsava com a promessa de uma vida renovada. Aqueles jovens, antes à margem do caminho, agora estavam trilhando um novo rumo em sua jornada espiritual. Além disso, não posso deixar de mencionar o jovem que, outrora afundado no abismo das drogas, teve o coração, Coragem. teve a coragem de se convidar para o nosso grupo. Ele estava determinado a deixar para trás as correntes do vício e a abraçar uma nova vida em Cristo. Emocionantemente, ele também fez parte daqueles que tiveram a oportunidade de serem batizados. Cada um desses momentos de transformação nos aproximou ainda mais do trilho B. Essas experiências não apenas fortaleceram nossa fé,
mas também demonstraram que a graça de Deus é abundante e transformadora. A jornada rumo ao trilho B não era apenas um caminho espiritual, mas uma viagem de resgate, renovação, onde vidas eram restauradas e corações eram reacendidos pela chama da esperança e da redenção. Cada batismo era uma celebração da transformação divina, e a cada dia nossa comunidade se aproximava mais desse trilho de plenitude espiritual e comunhão com Deus. Então, esse começo da jornada aqui eram 12 pessoas, um pastor, o desejo de mudança. Mas é incrível que para mudar uma igreja inteira, amados, Deus escolheu entre os 12 quatro que nem eram da igreja, né? Três, que eu falei no capítulo passado, né? Três jovens que é, vieram da balada direto para a igreja, só que eram ex-adventistas, né? Que se sentindo tocados em voltar, né? E esse rapaz aí que usava drogas, ele era um autodependente químico aí, e ele apareceu lá no PG e falou: Não, eu quero também viver isso aí, né? Então parece uma jornada que começa muito fracassada, porque como essas pessoas podem ser os líderes de uma igreja inteira que vai ser transformada, né? Mas Deus, ele pode usar qualquer pessoa para transformar a sua igreja. Ele escolheu lá em Israel, ele não pegou Nicodemos, não pegou grandes teólogos, sacerdotes, né? Ele escolheu 12 homens simples que estavam dispostos a andar com ele, né? Mais do que sabedoria, mais do que histórico, mais do que é, uma família, né? Chama um sobrenome famoso. Eles queriam, na verdade, dependência de Jesus, né? Estar com ele. Estar com ele era o grande segredo, né? Vamos parar aqui, gente, porque o Zoom ele é mortal. Ele me deu 2 minutos e meio aqui, né? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que a gente desperte da manidão espiritual. Vou ajoelhar aqui e a gente ora. Pai querido, como tem passado rápido essa meia hora, assim. Tem passado muito rápido, a ponto de não dar tempo nem de conversar direito, mas hoje queremos concluir aqui com o sentimento de que estamos em Laodiceia, Senhor. Se esse era o alvo, nós alcançamos. Estamos mornos, frios, pobres, cegos e nus. E precisamos da tua graça, Senhor, do teu poder. Derrama, Senhor, essa graça sobre nós, esse poder, o Espírito Santo. Acorde-nos, Senhor, chacoalha-nos, abre nossos olhos, Senhor. Não permita, Senhor, que as vantagens dessa vida, nem as ilusões deste mundo frio, Senhor, nos enganem. Queremos lembrar que estamos aqui simplesmente para levar o Evangelho ao mundo todo, para vê-lo reformar este mundo, Senhor. Acorda a nossa igreja, Pai. Acorda nossos líderes, acorda nossos líderes de família, os pais, mães. Acorda, Senhor, nossos pastores, acorda nossa igreja, Pai. E começa a obra por nós também. Precisamos tanto da tua graça. Teremos um dia diante de nós, mais um dia de vida. Queremos pedir que nesse dia não seja mais um dia caminhando cegamente na Odisseia, mas andemos como pessoas restauradas pela tua graça, possamos levar o evangelho a muitas pessoas no dia de hoje. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por nos lembrar do nosso propósito e nos dê um dia abençoado. Esteja com a família lá que eu citei, Senhor, que perdeu filha, fortalece-os. Pedimos por Jesus. Amém. 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 Meu povo, hoje não conseguimos terminar nenhum capítulo, mas tá bom. O importante é conversarmos sobre o assunto, né? Tchau, gente. Ô, Tchau, Laura, gente. como é que tá? Bom dia, Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom Vai dia, cair gente. qualquer momento, vai ser bom dar um oi pra você. Bom, Júnior, Bom animado? dia, minha gente. Ô, pessoal, orem pela minha mãezinha, por favor. Às 8 horas ela vai fazer um procedimento cirúrgico no abdômen, tá? A minha mãezinha se chama Bentinha. Também, também. Bentinha, ela é maravilhosa e linda, Tá bom. assim como eu. Valeu, gente. Deus abençoe, hein? Sábado seremos juntos lá na igreja, hein? Vai ser benção. Amém. Amém. Bom dia, beijão para Bom dia para todos, queridos. todos. Orando por Bom dia a todos. Beijo. todos. Bom dia. Abraço. Bentinho, anotar aqui antes que eu esqueça. Amém. Mas como assim vai fazer um procedimento cirúrgico? Pra tua caçona? Ô, pastor, Oi. consegue ficar só um pouquinho comigo? Vai cair aqui de todo jeito. Eu posso Ah, eu voltar falo em contigo no outra. WhatsApp já, tá? Olha Tá. por mim que eu vou fazer o Tá bom.